Olá pessoal, estamos de volta com as nossas aulas no período de quarentena e vamos estudar agora equações de segundo grau completas, só que é um tipo de equação que é bem particular, que são os trinômios quadrados perfeitos. Na próxima atividade nós vamos estudar equações de segundo grau completa, só que usando uma fórmula que é a fórmula geral para as equações de segundo grau. Então, vamos iniciar o estudo da equação de segundo grau, mas somente com trinômios quadrados perfeitos, que é muito importante aprender a fazer esse tipo de tarefa. Primeira coisa que a gente tem aqui é uma equação do segundo grau completa. Veja, observe que aqui tem x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. Ela é do segundo grau porque tem um expoente 2. Então todas elas têm expoente 2. Então como é que a gente resolve isso? Primeira coisa, vamos encontrar os valores de A, B e C. Uma equação de segundo grau, ela é escrita da seguinte maneira: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau. Okay? Então você olha para essa equação e olha para essa e vê quem está no lugar de A, de B e de C. Então quem está no lugar de A? Observe, aqui você vê x ao quadrado e aqui você vê ax ao quadrado. Então quem está no lugar desse A? Observe que como não tem nenhum número, então o valor aqui é 1. Por quê? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então A é igual a 1. Quem é o valor de B? Você olha para cá, B, e aqui tem mais 8. Então B é igual a 8. E quem está no lugar de C? Observe que aqui é C e aqui é C. Então quem está no lugar de C é 16. Pronto, identificados os valores de A, B e C, nós vamos agora resolver a nossa equação. A primeira coisa que você observa são os extremos. Aqui você tem 1 e aqui você tem 16 nos extremos, que é o valor de A e de C. Aí perceba que esse número e esse são quadrados perfeitos. Então é o primeiro passo para você identificar um trinômio quadrado perfeito. O primeiro passo é observar os extremos. Aqui 1 é um quadrado perfeito e 16 é um quadrado perfeito. Então a gente começa aqui fazendo isso. Aqui a gente tem o A é 1 e o C é 16. Então você vai extrair a raiz quadrada de 1 é 1. É isso? E a raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, esse número aqui e esse, eles são quadrados perfeitos. Para eu confirmar se realmente isso daqui, essa equação é um trinômio quadrado perfeito, basta eu fazer uma continha. Eu pego esse valor 1 vezes o 4 que eu encontrei, vezes 2. Por que 2? Lembre-se que quando a gente estava estudando lá no 8º ano, os produtos notáveis, então a gente tinha a expressão que era o seguinte, a gente tinha essa expressão aqui, x mais 2, por exemplo, elevado a 2. Então quem lembra de como a gente resolvia isso? O que a gente fazia? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, quem é o quadrado de x? X ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, esse 2 aqui, ele vai aparecer sempre nessa forma. Por que esse 2? Porque esse daqui vai ser um quadrado, esse outro vai ser outro quadrado, e isso daqui vai ser dois retângulos de área 2x. Isso a gente já estudou lá no ano passado, estou apenas revisando aqui. Então, eu quis mostrar o quê? Que todas as vezes que você extrair a raiz quadrada de A e de C, você vai pegar e multiplicar esses dois valores, olha, 1 vezes 4 vezes 2. Toda vida você vai multiplicar por 2. O resultado, 1 vezes 4 vezes 2 dá 8, que é exatamente esse valorzinho aqui.
Então, todas as vezes, para confirmar se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, você vai ter que fazer isso. Extrai a raiz dos extremos e depois multiplica o resultado por 2. Continuando aqui, a gente vai ter o seguinte. Para resolver isso, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar esses dois valores e escrever a nossa expressão na forma fatorada. Aqui é 1 vezes x, que dá x, mais esse sinal aqui, 4, que é esse valor que a gente encontrou. Isso elevado a 2. O resultado é igual a 0. Continuando aqui, nós vamos ter o seguinte. Esse número aqui está elevado a 2. Então, a gente já aprendeu que para resolver a equação, a gente tem que aplicar sempre a operação inversa. Quem é a operação inversa da potência? É a raiz quadrada. Então, essa potência eu vou transformar na raiz quadrada. Então, vai ficar o seguinte. X mais 4 é igual, olha, esse 2 aqui, ele vai transformar na raiz quadrada. É igual a raiz quadrada de 0. X mais 4 vai ser igual a raiz quadrada de 0 é 0. E agora, para encontrar o resultado, basta, como eu quero o valor de x, eu tenho que tirar esse 4 daqui. Então, eu vou ter x é igual mais 4. Para eliminar ele, eu tenho que diminuir 4 dos dois lados. Então, vai ficar menos 4. Esse é o nosso resultado final. Então, o valor de x é menos 4. Se você quiser testar, é só substituir esse menos 4 aqui e aqui, que o resultado dessa continha vai dar 0. Vamos para a nossa próxima atividade. Nessa outra, mais uma vez, a gente vai encontrar os valores de A, B e C. Observe que A é 9, B é menos 30 e C é 25. Então, vamos resolver. Primeiro de tudo, extrair a raiz quadrada. Quem é que eu vou extrair a raiz quadrada? Eu vou extrair a raiz quadrada do valor de A, que aqui é 9, e de C, que é 25. Então, começando, vai ficar raiz de 9 é igual a 3. E a raiz de 25 é igual a 5. Então, pronto, a gente já tem a raiz desse e a raiz desse. O que é que está faltando? Para conferir que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, basta multiplicar esses dois e depois multiplicar por 2. Então, vai ser 3 vezes 5 vezes 2. Toda a vida você vai multiplicar esse por esse e por 2. Então, dá 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Confere, deu o resultado aqui. Então, nós estamos livres para responder isso da seguinte forma. Já que a gente tem o valor da raiz de 9 e a raiz de 25, e já conferimos aqui, então é só resolver o problema. Então, qual o número que eu tenho aqui? 3. Então, é 3x. Sinal. Aqui, toda a vida o sinal do meio. Menos. Qual o número que eu tenho aqui? 5. Isso é elevado a 2, que dá igual a 0. Está elevado a 2, eu transformo na raiz quadrada. Então, vai ser esse valor aqui, 3x menos 5, igual a raiz quadrada de 0. 3x menos 5, a raiz quadrada de 0 é 0. Agora, o que a gente tem é, nós vamos ter que eliminar esse 5 daqui. Como é que eu elimino esse 5 daqui? Eu elimino somando, que é menos 5. Então, nós vamos ter 3x, repete esse 3x, igual, eliminando esse 5 daqui, eu somo 5 aqui e somo 5 aqui. Então, o resultado dá 0 mais 5, 5. Agora, finalmente, vou ter que, para encontrar o valor de x, eu vou ter que dividir por 3. Dividindo por 3 aqui, vai ficar 3 dividido por 3 dá 1, 1x, e 5 dividido por 3. X é igual a 5 dividido por 3. Esse é o nosso resultado. O valor de x é 5 terços. Dando continuidade, nós temos essa nova equação aqui. Então, encontrando valores de A, B e C, a gente tem o seguinte. Observe que, sim, nessa questão aqui tem um detalhe.
Veja que as outras é igual a 0, 0. Aqui é igual a 100. Qual o problema nisso? Nenhum, porque esse 100 aqui, esse número que está aqui é um quadrado perfeito, né? 10 vezes 10 é 100, então é um quadrado perfeito. Então a gente resolve do mesmo jeito. Vamos olhar somente para essa para conferir se realmente isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. O que é que a gente tem que fazer? Primeiro encontrar o valor de A. A é igual a 16, B é igual a 24 e C é igual a 9. Agora nós vamos extrair a raiz quadrada de 16 e a raiz de 9, do mesmo jeito. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. E agora, só para conferir, a gente vai ter que multiplicar esse 4 por 3 e por 2. Então, 4 vezes 3 vezes 2 é igual a 24. Então, confere, deu esse mesmo resultado aqui. Então, a gente pode continuar com a certeza de que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. O número aqui é 4, então vai ser 4x. Sinal aqui é mais. E 3 elevado a 2. Só que agora você vai ter que igualar a 100. Não pode ser a 0, porque aqui é 100. A resposta disso aqui vai ser, como aqui está elevado a 2, então a gente aplica a operação inversa da potenciação, que é a raiz quadrada, né? Então vai ficar assim, 4x mais 3 é igual a raiz quadrada de 100. Então nós vamos extrair a raiz quadrada de 100. 4x mais 3 vai ser igual a raiz quadrada de 100 é 10. Só que nós vamos colocar aqui o sinal de mais e o sinal de menos, porque esse valor ele tanto pode ser positivo como negativo. Por quê? Porque mais 10 vezes mais 10 dá 100. E menos 10 vezes menos 10 também dá 100. Então, sempre que você for resolver extrair a raiz quadrada aqui, você tem que considerar o sinal de mais e o sinal de menos. Então, vai ser mais ou menos 10. Então, a raiz quadrada de 100, nessa operação aqui, nós vamos ter que considerar o sinal positivo e o sinal negativo. Então vai ser o seguinte, primeiro, vamos começar com o sinal positivo. Aqui vai ficar 4x mais 3 é igual a, eu vou pegar o sinal positivo, mais 10. O que nós vamos ter aqui? 4x mais 3 é igual a mais ou menos 10. Então, esse mais ou menos 10 sugere que eu vou ter duas respostas. Uma, eu vou chamar isso de mais 10 e a outra de menos 10. Vou chamar 4x mais 3 de 10 positivos. Eu vou ter que eliminar esse 3 aqui. Esse 3 é positivo. Para eliminar um 3 positivo, eu vou diminuir, não é isso? Tira 3 daqui e tira 3 daqui. Tirando 3 daqui vai ficar só o 4x. Pronto, aí tira os 3 daqui. E tirando 3 de 10 vai ficar 7. Resultado final, eu vou dividir 4 nos dois membros, então vai ficar 7 quartos. Esse é o nosso primeiro resultado. Agora vamos para o próximo. Qual o próximo? É chamar 4x mais 3 de menos 10, porque aqui eu chamei de mais 10. 4x mais 3 igual a menos 10. Eu vou ter que eliminar esse 3 daqui. Como ele é positivo, eu diminuo 3. Então, tirando 3 daqui, desaparece. E tirando 3 daqui, se eu já estava devendo 10, tirando 3, eu vou ficar devendo 13. Então, vai ficar 4x é igual a menos 10 e menos 3 dá menos 13. E, finalmente, vou dividir por 4 os dois membros da equação. Dividir por 4 aqui, desaparece. E dividindo por 4 aqui vai ficar menos 13 dividido por 4.
Então o resultado final aqui vai ser menos 13 sobre 4 e 7 quartos. Essas são as raízes dessa equação. Agora finalmente vamos resolver nosso último exemplo, que é, aqui a equação não está prontinha, né? Aqui a gente tem que resolver alguns problemas para depois deixá-la no formato correto. Então como é que a gente vai resolver isso? Vamos resolver aqui primeiro. Eu tenho 4x ao quadrado, então vai ficar 4x ao quadrado é igual, resolvendo essa continha, esse 5 vai multiplicar o 4 e depois o 5 multiplica o 5. Então 5 vezes 4 é 20x, aí mais por menos é menos, 5 vezes 5, 25. Por enquanto a gente tem uma equaçãozinha aqui que não está montada. O que é que está faltando para deixar ela bem organizada? É tirar esses números que estão depois da igualdade e colocá-los antes da igualdade, para deixá-los igual a zero. 4x ao quadrado, aqui é mais 20x, como é mais, para eliminar tem que ser menos, né? Menos 20x, e aqui é menos 25, para eliminar ele eu tenho que somar 25. Igual, como eu já tirei esses dois do segundo membro, ficou sem nada lá, então é igual a zero. Então aqui a gente tem uma equaçãozinha no formato correto, que aqui é A, B e C. Vamos colocar aqui: A é igual a 4, B é igual a menos 20 e C é igual a mais 25. Aqui a gente já tem os valores de A, B e C. A gente já sabe que, tendo esses valores, para saber se ele é um trinômio quadrado perfeito, nós temos que resolvê-lo a raiz quadrada. Então, começando aqui, raiz quadrada de 4 é igual a 2. E a raiz quadrada de 25, a gente sabe que tem que pegar os extremos, o 4 e o 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Tudo bem, aqui a gente encontrou a raiz quadrada desse, está faltando, para terminar isso aqui, está faltando só multiplicar o 2 pelo 5 e pelo 2, né? 2 vezes 5 vezes 2. Já expliquei por quê, né? 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 2 é 20, confere, deu esse valor aqui. Então, isso aqui é a raiz desse, esse 5 é a raiz desse, e quando eu multiplico esse por 2, dá esse. Então, confere, pode continuar tranquilo a nossa conta. Aqui nós temos 2x, o sinal é esse daqui, e coloco 5. Agora, elevado a 2 igual a 0. Igual a 0 por quê? Porque aqui está igual a 0. Continuando nossa continha, nós vamos ter que esse resultado está elevado a 2, então vou extrair a raiz quadrada. Como vocês já estão entendendo, então vou só repetir isso aqui. E vou extrair a raiz quadrada normalmente. Raiz quadrada de 0 é 0. Então aqui ficou 2x menos 5 igual a 0. É só eliminar esse 5. Ele é negativo. Eu elimino somando 5 aqui e aqui. Então o resultado vai ficar 2x é igual a 5 mais 0, 5. Como esse 2 está multiplicando, ele vai ter que dividir o 5. Então o resultado vai ser 5 sobre 2, ou se preferir, é só dividir 5 para 2, dá igual a 2,5. Resultado final. Pronto, então essa é a maneira de resolver equações de segundo grau que tem um trinômio quadrado perfeito. Espero que vocês tenham entendido. Agora é com vocês. Agora vocês vão responder as questões que eu coloquei lá embaixo e tentem fazer o máximo possível de esforço para aprender. Vejam esse vídeo mais de uma vez para tirar algumas dúvidas, e qualquer coisa é só perguntar nos grupos do WhatsApp.